E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais uma videoaula, né? Hoje eu vou trazer aqui três tópicos interessantes, né? O primeiro deles é uma propriedade bem interessante de triângulo retângulo. E os outros dois, na verdade, são revisões de conteúdos que nós já vimos em séries anteriores, tá certo? Então olha só, a primeira aqui, situação bem óbvia, né? Que quando você tem um triângulo retângulo, é óbvio que os outros dois ângulos eles são complementares, ou seja, a sua soma é igual a 90. Agora já essa segunda relação aqui é uma relação que fica bem esquecida, mas é interessante que vocês lembrem isso, né? Que a mediana relativa à hipotenusa, ela tem a medida exatamente metade da hipotenusa, tá? Então essa relação aqui é muito importante, pessoal, não se esqueçam, tá? A mediana relativa à hipotenusa é a metade da hipotenusa, beleza? Então vamos lá. Trazendo uma situação aqui para a gente poder aplicar isso, olha só. A mediana de um triângulo retângulo é relativa à hipotenusa mede 4. Então ele está medindo a mediana em relação à hipotenusa é 4. E um dos catetos é raiz quadrada de 15. Então qual é a medida do outro cateto? Observe. Eu estou chamando A aqui de hipotenusa desse triângulo, tá? Então a hipotenusa é o dobro de sua mediana, como a gente acabou de ver ali agora. Então A é 8. Um dos catetos, eu estou chamando de B aqui, o cateto é raiz quadrada de 15. Vou aplicar agora o teorema de Pitágoras, que é o que? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então A, 8 ao quadrado 64, raiz de 15 ao quadrado fica 15. Não é isso? Subtraindo aqui dá 49, então o outro cateto vai medir quanto? 7. Esse próximo exemplo aqui, pessoal, o que acontece? Ele tem uma figura e pede para descobrir o valor de x. Lembra que AM, tá, é a mediana em relação à hipotenusa. Então, se a mediana divide a hipotenusa ao meio, e você tem que lembrar que essa medida aqui é a metade da hipotenusa. Então, o que acontece aqui? Ó? Essas três medidas são congruentes, certo? Note que o triângulo ABC ele é retângulo e está faltando só o ângulo C. É justamente o que está faltando para completar 180. Então, falta quanto? 25, tá vendo? 25 mais 65 tem que fechar 90, porque já tem 90 aqui. Então, observe ó, que esse triângulo aqui ele é isósceles, ó. Tá vendo? Se ele é isósceles, quer dizer que os ângulos da base são iguais, ou seja, x é igual a 25. Próxima questão. Ele diz aqui que o segmento AB é congruente ao segmento AD, assim como CD é congruente a BC. Então, como é que eu vou fazer para resolver essa questão? Note, liguei esses dois pontos, tá? E aí eu vou conseguir aqui encontrar dois triângulos isósceles, tá certo? Que tem os ângulos da base iguais. Então, observe, isso aqui é 100, falta 80 para esse triângulo aqui fechar o 180. Então, cada ângulo da base é 40. Utilizo o mesmo raciocínio para esse outro triângulo aqui, já tem 40, então falta 140, dividido por 2, 70. E observe que isso aqui é um ângulo raso, né? Como aqui já tem, ó, 110, certinho? O x tem que ser 70. Próxima questão, né? Julgar os itens verdadeiro ou falso. Vamos lá. Todo retângulo é um paralelogramo. Então, na própria definição de retângulo, né? Qual a definição de retângulo? A definição de retângulo é todo paralelogramo que possui seus ângulos iguais a 90 graus. Não é isso? Então, letra A, verdadeiro. Letra B, será que todo paralelogramo é um retângulo? Não, porque nem todo paralelogramo possui os ângulos iguais a 90 graus. Então, por isso que é falso. Todo quadrado é um retângulo? Sim, verdadeiro. Todo quadrado é um retângulo. Mas o contrário não é válido, né? Nem todo retângulo é um quadrado. Todo paralelogramo é um losango? Falso, porque nem todo paralelogramo possui seus lados congruentes. A gente sabe que o losango possui todos os seus lados congruentes. Então, essa letra D é falso. Todo quadrado é um losango? Todo quadrado é um losango. Então, tá aí. Beleza? Ó, em um trapézio isósceles, as bases maior mede 25 e a base menor mede 20, tá? Determine o comprimento dos outros dois lados, sabendo que o perímetro mede 75. Então, a nossa situação é essa aqui, tá? Como é que a gente vai fazer aqui? Como ele me deu o perímetro, né? Basta somar os lados, não é isso? Como é isósceles, a gente tem que lembrar que os lados oblíquos são congruentes, né? Por isso que eu chamei de x e x. Então, é só somar os lados, né? 45 mais 2x é igual a 75, questão bem tranquila. 2x é 30, x é 15. Próximo. O ângulo interno de um paralelogramo mede 55, quanto mede os demais ângulos internos. Então, olha só, a gente tem que lembrar que os ângulos internos de um triângulo, tá? De um paralelogramo, os ângulos opostos, eles são iguais. Então, se aqui é 55, também tem que ser 55. E os ângulos vizinhos, eu gosto de utilizar assim, tá? A soma entre eles tem que ser igual a 180. Então, se aqui é 55, é óbvio que os outros vão ser 125, beleza? Vamos lá, pessoal. Ó, a base média de um trapézio mede 20 centímetros e a base maior é 3 meios da base maior. Determine as medidas das bases. Então, ó, perceba que essa aqui é uma relação que existe entre a base média do trapézio e as suas bases, tá?
Então a gente tem que lembrar que a base média é o seguinte, ó, é porque esse ponto aqui, tá, é ponto médio desse segmento, assim como esse ponto lá é ponto médio do outro lado, certo? Então a relação é justamente essa, a base média é justamente a média, né, das duas bases do trapézio. Então eu vou utilizar essa relação aqui para resolver a questão. Ele me deu a base média, tá, que é 20, observe, e ele falou que a base maior, ó, que esse Bzão aqui, ó, é 3 meios da base menor, então é 3 meios vezes Bzinho, tá certo? Então olha só, como é que a gente fez aqui? A gente fez a multiplicação cruzada, tá vendo? Então, ó, o numerador lá eu repeti, ó, 3b sobre 2 mais b e 2 vezes 20, 40. Foi o que eu fiz aqui, tirei MMC, chegamos nisso aqui, como eu tirei MMC de todos os lados da igualdade, né, a gente pode eliminar aqui, então vai ficar 5b igual a 80, então Bzinho é 16. Se Bzinho é 16, a gente tem que encontrar Bzão, lembra? Que Bzão é 3 meios, tá, da base menor, não é isso? Então aqui a gente simplifica, ó, certo? E Bzão vai ser igual a 24. Aí agora a gente indo para Teorema de Tales, né? Então, como eu falei, revisão, bem tranquilo, né? Então é só você pegar aqui a razão entre os seus segmentos correspondentes, né? De cada transversal. Então, x sobre x mais 4 é igual a t sobre 5. Aí você multiplica cruzado aqui, né? 5x é igual a 3x mais 12. Esse 3 aqui subtrai o 5 e depois passa dividindo. Eu achei o valor de x. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o raciocínio, tá, gente, para resolver essa questão, né? Ele diz aqui que essas linhas aqui elas são paralelas, né? E são todas retais. É um princípio do Teorema de Tales. Então, qual é a ideia aqui? Tá? Observe que a soma dessas frentes aqui dessa rua A dá 90. E a frente aqui, né, da rua B dá 180, porque a questão disso, tá vendo? Se eu comparar um com a outra, observe que a rua B é o dobro da rua A. Então, cada pedacinho desse aqui que eu quero descobrir, ó, x, y, z, vai ser justamente o dobro dessas medidas aqui. Ou seja, x vai ser o dobro de 40, y vai ser o dobro de 30 e z vai ser o dobro de 20. Olha lá. Então, x, dobro de 40, 80, dobro de 30, 60 e o dobro de 20, 40. Então, utilizar o raciocínio, às vezes, a gente ganha bastante tempo. Então, é interessante que você perceba, quando for possível, né? E essa questão aqui é bem interessante pelo fato de que, às vezes, a gente querer cometer o erro, né, de pegar aqui o y com 7 e o x com 5 aqui. O 5x não pode, tá? O ideal é que você pegue os segmentos da mesma transversal para poder comparar, da mesma transversal. Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou descobrir o valor de x, ó, da mesma transversal. Eu fiz, ó, x está para 7, assim como 7 está para 6, tá vendo? Multipliquei cruzado, 6x é 49, x é igual a 49 sobre 6. Agora, para eu descobrir o y, eu poderia fazer assim, ó, o y com x e o 5 com 7. Mas eu não vou fazer assim porque o valor que eu encontrei para x não foi um valor muito interessante. Mas eu posso pegar, por exemplo, o y, comparar com esse 7 daqui, ó, e pegar o 5 e comparar com o 6 de lá, que são valores mais acessíveis, tá vendo? Ó? Y está para 7, assim como o 5 está para 6. Então, multiplica cruzado, tá aí, ó. 6y é igual a 35, y é igual a 35 sobre 6. E por hoje é só, pessoal. Um grande abraço, espero que tenha ajudado. Valeu!